Pessoal do oitavo, tudo bem com vocês? E aí? Estão sentindo já o cheirinho das férias? Mas antes das férias tem outro simulado, não é? Então, nós vamos ver aqui os conteúdos que vão ser cobrados nesse simulado. E esse simulado, vocês sabem que é valendo 2 meses. Então, por favor, respondam. Então, nós estamos estudando o capítulo 8, que é a crise no sistema colonial no Brasil. Eita, país que tem crise. E hoje, a nossa videoaula, que eu vou cobrar para vocês, alunos do 8º A, B e os meninos aí do 8º do Paulo Ferraz, vocês vão assistir essa videoaula sobre a conjuração mineira, né? Sobre a história de Tiradentes e dos mártires da nossa conjuração mineira, ou Inconfidência Mineira, conforme você quer chamar. Então, fica na página 107 do livro de história de vocês, ok? Então, quando fala em conjuração mineira, deixa eu colocar aqui no quadro. O que vem à cabeça do aluno é que foi um movimento, né, que aconteceu onde? Se é mineiro, aconteceu em Minas Gerais, não é isso? Em Minas Gerais. Então, aí fala da conjuração, deixa eu botar com letra maiúscula, para ficar melhor destacado. Fala da conjuração mineira. Então, o que foi isso? Por que aconteceu essa revolta? Quais foram os motivos? A insatisfação popular. Uma das questões disso ter acontecido, tanto na conjuração baiana, como na mineira, como na Batalha do Genipapo, todos os movimentos na época do Brasil colônia e no Brasil independente, né? Tudo isso aí é a insatisfação da população contra quem está no governo. E nessa época aqui nós estamos falando do rei, né? Nós estamos estudando Brasil monárquico, então nós estamos falando da insatisfação da população com o reinado, né? E aí, o livro de vocês, como vocês já devem estar com ele em mão, ele faz uns questionamentos para vocês. Primeiro, você sabia que antes da conjuração mineira, outras revoltas aconteceram na região de Minas Gerais? As primeiras delas ocorreram no Curvelo, né, de 1760 a 1763. Aconteceu também em Mariana e Sabará. Então, foram movimentos que aconteceram em Minas. Quer dizer que os mineiros eles não estavam gostando da maneira como o rei estava governando. Então, o objetivo dessas revoltas, porém, né, de acordo com o livro de vocês, de acordo com a história do Brasil, não era romper com Portugal, de jeito nenhum, mas mostrar a insatisfação dos colonos com a expulsão dos jesuítas dos domínios portugueses. Os padres jesuítas foram aqueles que vieram para o Brasil, né, para ensinar os índios a ler, escrever, a formar aldeamentos, né? Os jesuítas são esse tipo de gente. Então, os mineiros, eles não gostaram quando o rei de Portugal expulsou daqui, né? Que foi o Marquês de Pombal, que nós já estudamos nas aulas anteriores, ele expulsou os jesuítas daqui. Então, ele não gostou dessa medida tomada por o Marquês de Pombal. Aqui diz também que essas revoltas, elas já se expressavam o desgaste do governo, com o desgaste do governo da coroa portuguesa com, né, o Brasil colônia. Eles não estavam satisfeitos. Levavam os produtos daqui e não investiam nada aqui. Então, eles não estavam satisfeitos. Então, o que nós vamos ver hoje? Que a exploração do ouro em Minas Gerais, que lá foi encontrado o ouro, né? Por isso que aí diz, a exploração aurífera em Minas Gerais, ela havia gerado uma rica elite urbana. Então, formada em grande parte por contratadores, homens de prestígios que recebiam da coroa o direito de cobrar os impostos da população mineira. Então, lá em Minas Gerais, com a descoberta do ouro, fez com que surgisse uma população também de elite. Que essa população de elite, ela, de certa forma, ela estava querendo ter um domínio maior do que o domínio real. Então, pessoal, aqui no outro parágrafo do livro de vocês, ele diz assim, que a queda na produção do ouro, né, levou à redução dos tributos, que são impostos, que nós chamamos hoje, recolhidos pelos contratadores, a diminuição de parte destinada aos cofres da coroa. O ouro teve um desgaste, uma redução, então automaticamente o que aconteceu? Os impostos que eram cobrados sobre o ouro reduziu. Quando reduziu,
o que aconteceu, a coroa não aceitava e menos dinheiro, né, e menos imposto para Portugal. Então, em 1789, as dívidas dos contratadores com a coroa somavam 1 milhão de réis, como era chamado. Então, em 1788, chegou à região de Minas Gerais um novo governo da capitania, que foi o Visconde de Barbacena. A tarefa dele era cumprir uma lei que foi chamada Lei da Derrama. Lei da Derrama. Que lei era essa? Ela obrigava o pagamento de 100 arrobas de ouro anuais para a coroa portuguesa. Sim, e os contratadores que não conseguissem juntar essas 100, né, arrobas de réis, como ele diz. Então, vamos ver aqui. De ouro, aliás. 100 arrobas de ouro, né? De réis não, réis era o dinheiro. Então, nós vamos ver aqui que quando foi anunciada essa cobrança de imposto, né? E ainda tinha que pagar os atrasados, o que aconteceu? A população ficou com muita raiva, muito insatisfeita. E aí aparece o contrabando na região, destacando aí membros da elite econômicas e intelectuais de Minas Gerais a passarem a se reunir em Vila Rica e planejar um movimento contra esse domínio, né, dentro da região de Minas Gerais. E aí é onde ficou conhecido como Conjuração Mineira. Então, no primeiro momento aqui da história, vocês verem que há uma insatisfação, mas essa insatisfação não é insatisfação de, digamos assim, de pessoas que querem enriquecer, mas de pessoas que não estavam adquirindo, digamos assim, meios de pagar os altos impostos cobrados naquela época, viu? Então, eles arranjaram um jeito de reivindicar seus direitos. Como era que eles iam pagar se eles não estavam arrecadando? Se, né, o ouro que eles estavam extraindo não estava, né, sendo mais que nem no início, né, tinha reduzido, estava desgastado. As minas, é tão provado que hoje em Minas Gerais não tem ouro como no passado, nem tem ouro, né? Vocês gostam de Paula Fernanda? Ela canta muito essa música de mineira que fala dessa época aí, né, do ouro, das estradas reais, dos impostos que era cobrado, da insatisfação. Tem uma música dela tão linda, de Paula Fernanda. E tem umas letras que retrata toda essa história, né, mineira. Então, entre os chamados conspiradores, que era quem estava contra a esses impostos, chamava conspiradores, né, da coroa. Estavam padres, como José Rolim e Carlos Toledo e Melo. Tinham contratadores que estavam endividados, como João Rodrigues de Macedo, Joaquim Silvério dos Reis e Domingos de Abreu Vieira. Tinha poetas, né, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, e tinha um alferes, né, que era conhecido como Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que ficou mais conhecido. Ele era dentista, ele era também alfaiate, Tiradentes. Então, aqui por meio, né, de exercer uma função dessa, ele foi um dos que mais se destacou. E ele foi influenciado também, essa Inconfidência Mineira, todo esse pessoal, eles foram influenciados também pelas leis de liberdade e fraternidade que vem lá do iluminismo, que vem lá da independência dos Estados Unidos. Já tinha nesse zum aqui no Brasil colônia, que outros países estavam se tornando independentes das colônias europeias. Então, eles também tiveram esse interesse de se tornar livre de Portugal. Então, a revolta, ela não se concretizou. Esse Silvério dos Reis, ele entregou os planos, né, dos Inconfidentes. Teve revolta, teve briga, mas aí tá toda a história de Tiradentes. E a morte de Tiradentes, né, a gente vê que é parecida com a morte de Jesus Cristo, a morte de Tiradentes. Eu mesmo, historicamente falando, eu acho que é igual. Tiradentes, até a maneira como os historiadores, eles caracterizam a figura de Jesus Cristo com a de Tiradentes é bem parecida. Cabelo longo, barbudo. E Tiradentes, ele também, Jesus Cristo, né, foi crucificado. E ele não, ele foi enforcado, foi esquartejado, teve seu corpo todo pinicado, né? E ainda esse corpo dele, parte do corpo dele foi colocado em postes para botar medo nos outros, né? E aí ficou exposto, né, na estrada que ligava a Vila Rica até o Rio de Janeiro, viu? Por vários dias, para amedrontar os outros. Então, a gente vê aqui que, desde o início, não só Tiradentes foi executado, como outras pessoas, e até mais, Tiradentes ele foi executado em uma praça pública através de uma cerimônia pública. E
Isso aconteceu dia 21 de abril, por isso que até hoje, 21 de abril é feriado, de 1792. Momento que ele foi enforcado e esquartejado. Então, eu acho assim, que para nós, o objetivo da história é mostrar para a gente, para nós brasileiros, que para a gente hoje, né, ser pessoas livres, que têm direitos, de certa forma, entre aspas, respeitar, teve muitas pessoas que, né, perderam até a vida como Tiradentes para que isso acontecesse, brigando já por a liberdade do povo brasileiro. Era contra os altos impostos cobrados pela população, ou pelo, digamos assim, o poder político daquela época, os representantes políticos daquela época, porque através do reino tinha alguém dentro de Minas Gerais que cobrava esses altos impostos e que não sabia negociar. Porque quem estava dentro, não estou tirando aqui a responsabilidade da coroa não, mas quem estava vivendo o dia a dia lá dentro de Minas Gerais era quem sabia que o ouro, né, tinha reduzido. Então eu acho assim, que desde muito cedo tem muita gente brigando pela, né, a liberdade de nós brasileiros e tem muita gente que não dá valor, né, à vida que foi tirada de muitas pessoas para nós conseguir essa liberdade que nós temos hoje, tá bom? Então, por aqui fica a nossa aula e aí na próxima a gente fala da conjuração baiana. Vamos estudar, e tirar